Nós estamos começando mais um programa Trocando Ideias. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, igreja pastoreada pelo reverendo Arivaldo Dias Casimiro, um amigo muito precioso, um homem de Deus, um líder que tem influenciado a igreja evangélica brasileira, maiormente na área de plantação de igrejas e revitalização de igrejas. Eu tenho o privilégio de ser um pastor colaborador, junto com ele, no pastoreio desta preciosa e relevante igreja em São Paulo. Uma igreja para você e para sua família. O programa Trocando Ideias, ele tem como objetivo responder algumas perguntas que as pessoas têm no coração e que talvez sejam as perguntas que você também tem para fazer. Então, hoje eu vou aqui responder 5 perguntas que podem ser perguntas também da sua alma. Vamos então à primeira pergunta do programa de hoje. Olá, pastor Hernandes. Minha pergunta para você é: Deus tira o dom de quem não usa? Bom, Gabriel, veja bem. Deus dá dons espirituais. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são os doadores dos dons. O que é um dom espiritual? Dom é algo que você não tem de forma inata, você não nasce com isto. É uma capacitação de Deus para um serviço. Não é um talento natural, como, por exemplo, eu tenho um talento para cantar, ou um talento para escrever, ou um talento para pintar. Não é isso. Dom, ele é espiritual. É para serviço no corpo de Cristo. Não visa nem o auto-engrandecimento, a autoprojeção, nem a auto-edificação. O dom tem o propósito de você usar, com essa capacitação de Deus, para abençoar pessoas, para edificar as outras pessoas do corpo de Cristo. Não consta a Bíblia que Deus tire dons espirituais. Agora, eu posso receber um dom e ser negligente e não usá-lo de maneira responsável como bom mordomo daquilo que Deus me entregou para fazer. Então, penso que quando alguém tem um dom e ele é negligente, ele vai sofrer as consequências dessa negligência e vai ser um servo mau e infiel, porque e não obstante ter recebido de Deus aquela capacitação, ele não está usando aquilo que recebeu de Deus. Cabe a esta pessoa arrepender-se do seu pecado de omissão e colocar em prática aquilo que Deus concedeu a ele para ter, para usar, para a glória de Deus e para o bem da igreja. Vamos à segunda pergunta. Existe alguma diferença entre cristianismo e religião? Ô Celso, existe total diferença. Religião é uma instituição humana, é algo que o homem cria. E tem muitas religiões no mundo, muitas mesmo. Dizem que hoje se cria 5 novas religiões por dia. A religião traz a ideia de religar, é a tentativa do homem buscar a divindade. Então tem religiões pagãs, tem muitas religiões que são politeístas, outras animistas, outras ligadas à idolatria, outras ligadas à feitiçaria. Então, há um número imenso de religiões. É o homem tentando encontrar a Deus. Agora, o cristianismo não é obra humana. O cristianismo é Deus buscando o homem. Não é um caminho que o homem abre da terra para o céu, mas é o caminho que Deus abriu do céu para a terra. O cristianismo é quando você professa a fé cristã, que está fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus. É quando você desenvolve um relacionamento pessoal com Deus. Que Deus? O Deus que a si mesmo se revelou.
na criação, na nossa consciência, nas Escrituras e, sobretudo, na pessoa do seu Filho. Porque Jesus Cristo é a exata expressão do ser de Deus, o resplendor da glória em quem habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, um cristão não é apenas um religioso. Um cristão é alguém que tem um relacionamento pessoal com Deus por meio de Jesus Cristo e que tem a Bíblia, a palavra de Deus, como a sua única regra de fé e de prática. Terceira pergunta, vamos lá. Pastor, eu gostaria de saber o que a Bíblia diz sobre adoração. Ô Larissa, diz muita coisa. A Bíblia está cheia de adoração. A Bíblia é um livro que é a revelação de Deus para nós, Deus se revelando a nós, mostrando para nós sua vontade, seu propósito, seu plano perfeito, de como nós devemos conhecê-lo, adorá-lo, servi-lo. Nós não podemos, Larissa, adorar a Deus do nosso jeito, do nosso modo, do nosso gosto, da nossa preferência. Porque o Deus que exige ser adorado estabeleceu como Ele quer ser adorado. Ele prescreveu a maneira como Ele quer ser adorado. É por isso que Jesus, na conversa com a mulher samaritana, disse para aquela mulher: ô mulher, não é nem nesse monte Gerizim, nem em Jerusalém que se adora o Pai, porque Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesta área da adoração e do culto, eu não posso ter criatividade de fazer do meu jeito, do meu gosto, do meu modo. Não. Deus revelou na sua palavra a maneira como Ele quer ser adorado. Querer adorar a Deus de outra maneira é levar fogo estranho para o altar. Deus não aceita fogo estranho. Deus estabeleceu como Ele precisa e quer ser adorado. E a adoração precisa ser prescrita e prescrita pela palavra de Deus. Nós temos que nos cingir ao que as Escrituras nos ensinam. Quer um exemplo? Leia o livro de Salmos. Está cheio de exemplos clássicos ali de como Deus quer e requer ser adorado. Toda a Bíblia é um livro de adoração a Deus, porque nós somos criados por Deus para glorificarmos a Deus. Aliás, este é o fim principal do homem, glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Quarta pergunta do programa, vamos lá. Pastor Hernandes, o que a Bíblia fala sobre o celibato? Bom, Sara, a sua pergunta é muito interessante, porque há muitas pessoas que acham que o celibato ele é compulsório ou ele é obrigatório para algum tipo de gente. Hoje, por exemplo, no contexto católico romano, os padres, os sacerdotes precisam subscrever a questão do celibato. O celibato é possível? É possível. Paulo trabalha isso de uma forma muito interessante em 1 Coríntios capítulo 7. O próprio Jesus trabalha isso em Mateus capítulo 19. Uma pessoa, por exemplo, que resolve não se casar, ela pode viver solteira, mas não está pecando por isso. É uma escolha pessoal, intransferível. Se ela se sente bem em sendo solteira, se ela não tem necessidade do casamento, ela pode muito bem viver como solteira, problema nenhum. Porém, a Bíblia diz assim, que é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, uma pessoa é solteira, mas ela não domina, controla a sua sexualidade. Ou ela é solteira, mas ela vive sonhando com casamento. Mas imagine que essa pessoa que ela tem necessidade de se relacionar, ou ela tem vontade de se casar, eu imponha sobre ela obrigatoriamente o celibato, compulsoriamente. Essa pessoa vai fazer um voto de celibato, mas vai viver um conflito interior. Ela vai viver infeliz, porque ela tem necessidade de se relacionar, ela quer se casar, mas por uma imposição obrigatória, ela não se casa. Então, eu penso o seguinte, que se é uma questão pessoal,
uma opção pessoal, e ela tem estrutura emocional para isso, opta pelo celibato para se dedicar à causa de Deus, como foi o caso do apóstolo Paulo, nenhum problema. O celibato só tem problema quando ele é compulsório, quando ele é exigido, quando ele é obrigatório, quando não é uma opção pessoal, mas uma imposição, seja da religião, seja da família, seja da sociedade. Aí eu penso que ele está na contramão do propósito de Deus para o ser humano. Vamos à última pergunta. Pastor, tem uma pergunta para você. A pessoa pode se dizer cristã e não congregar em alguma igreja? Bom, Mateus, nós estamos vivendo esse fenômeno hoje das chamados crentes ou cristãos desigrejados. E eu penso que esse fenômeno, Mateus, tem muito a ver hoje com muitas igrejas que têm levado as pessoas a um falso cristianismo, decepcionando pessoas, transformando-se muitas vezes em empresas mercadológicas, vendendo a fé, comercializando o sagrado, enganando pessoas com promessas mirabolantes. E essas pessoas, ao perceberem que foram ludibriadas e não receberam a verdadeira instrução das Escrituras, mas foram conduzidas para um caminho de sincretismo religioso, de misticismo espiritual e não de um cristianismo genuíno, conforme prescrito nas Sagradas Escrituras, elas ficam decepcionadas. Elas ficam desencantadas, aí botam todo mundo no mesmo balaio. Aí diz, não, agora eu vou ser crente, mas do meu jeito, vou ser crente do meu modo, vou ser crente na minha casa, eu vou agora escutar o pastor que eu quiser na televisão e vai ser assim a minha vida. Bom, essa postura não é coerente. Primeiro porque está escrito lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar. Nós somos ovelhas e uma ovelha sem rebanho, ela é vulnerável. Nós somos um ramo de uma vide. O ramo não tem vida longe do tronco. Ele está num contexto gregário. Terceiro, nós somos uma família. A família precisa se reunir, senão não é família. Nós somos membros de um corpo. O corpo tem muitos membros. Então, todas as figuras e metáforas que a Bíblia usa para a igreja traz a ideia de que você pertence a uma coletividade, a uma comunidade. Igreja é uma assembleia de santos. Então, não é coerente um crente dizer, não, eu sou crente, sou um cristão, mas eu vou viver sem igreja. Não, se é crente mesmo, precisa de igreja. Até porque você não tem todos os dons, você precisa de colocar os seus dons a serviço dos outros, você precisa ter suas carências e necessidades supridas por outros. É assim que nós devemos viver, não só isoladamente, mas com a mutualidade, encorajando uns aos outros, exortando uns aos outros, amando uns aos outros, consolando uns aos outros, sendo corrigidos uns pelos outros, e é dessa maneira que a gente caminha na vida cristã. Pois bem, nós agora estamos encerrando mais este programa, Trocando Ideias, e eu quero reiterar aqui o meu convite para você fazer uma visita na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Uma igreja para você, uma igreja para os seus filhos. Você que tem filhos pequenos, precisa levar seus filhos para a igreja, colocá-los lá na escola bíblica dominical, para eles irem aprendendo a palavra de Deus desde a tenra idade, como a Bíblia ensina. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Então, vá para lá. Nós temos trabalho para as crianças, um trabalho belíssimo. Trabalho para os adolescentes, acampamentos de adolescentes, um grupo lindo de adolescentes na área da música, na área de relacionamentos, de trabalhos belíssimos. Para jovens, uma igreja vibrante, uma juventude vibrante. Trabalho para casais. Terceira idade, você não vai ficar sem ambiente na Igreja de Pinheiros. Nós somos a igreja acolhedora e você vai chegar lá e vai ser muito bem recebido. Temos cultos todos os domingos, 8h30 da manhã, 11 horas da manhã, 7 horas da noite, 4h30 da tarde, 2 escolas bíblicas dominicais, uma às 9h40 da manhã e outra às 5h40 da tarde. Segunda-feira nós temos o Conexão com Deus, às 20 horas, um trabalho
preciosíssimo. Vem gente de tudo enquanto é lugar de São Paulo para participar com a gente. Você não pode ficar de fora. Se você é mulher, terça-feira tem um trabalho belíssimo, Mulheres de Oração, Mulher Esperança, onde as mulheres se reúnem para orar pelos seus filhos, pela sua família. Tem sido uma grande bênção. Então, não perca tempo, venha para cá, participe com a gente. Nós queremos acompanhar você, caminhar com você e ser uma bênção na sua vida. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa Trocando Ideias.